Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que esteja. Vamos lá para a nossa aula 64. Nós vamos continuar agora num processo falando a respeito da caridade de um modo geral, que é uma vertente da yoga na verdade. E hoje nós vamos falar e vamos ver alguma coisa comparativamente entre a ideia de caridade ocidental e a ideia de karma oriental. Parecem coisas diferentes, mas na verdade são sinônimas, são muito parecidas. Então me acompanhe, mas antes de mais nada eu peço a você mais uma vez que deixe um like, que faça comentários, sim, são sempre muito bem-vindos, sabe? Mesmo comentários simples são muito bem-vindos, a gente fica muito feliz com a interação do público, né? Peço também que multiplique essa ideia com seus amigos, com pessoas que gostem de meditação ou que estão buscando meditação nesses momentos difíceis de transformação, de mudança, enfim, esses momentos apocalípticos que nós estamos vivendo, ok? Então, vamos lá? Bom, a primeira ideia que nos vem à mente quando fala de karma, né, nós ocidentais, nós pensamos sempre com aquela conotação negativa. Ah, fulano de tal é meu karma, esse trabalho é meu karma, né? Sempre dando uma conotação de que o karma é uma colheita ruim de um plantio, sei lá, um plantio ruim, um plantio equivocado do nosso passado. Quer dizer, nós fizemos uma coisa errada, equivocada, né, no passado e agora estamos colhendo frutos amargos desse plantio. Essa é a ideia básica que o ocidental tem. Muito bem, não é essa a ideia verdadeira, não é esse o conceito verdadeiro de karma lá na sua origem, lá no Oriente. Quando a gente vê lá na Índia, quando a gente vê na cultura védica, né, nos Vedas, no Gita, quando nós vemos a ideia de karma, em primeiro lugar, pegando a palavra, né, a raiz de karma em sânscrito, a raiz é kri, K-R-I. Kri é ação, ou seja, karma é sinônimo de ação. E nós vemos, por exemplo, no Gita, nós vemos que Krishna fala claramente, né, que ninguém pode não agir. A gente está agindo o tempo todo, mesmo em silêncio, mesmo quando a gente tenta não pensar, a gente está agindo. O nosso próprio organismo que está aqui inserido nesse mundo físico, ele tem que sobreviver, então ele está o tempo todo agindo. E nós, você, eu, por mais que a gente tente uma meditação profunda, uma concentração profunda, ainda assim tem parte de nós que está pensando, e pensar também é agir. Então essa é a ideia de karma, ou seja, karma é ação, karma é ação, e toda ação gera reações, toda ação gera reações positivas e negativas, simultaneamente. Esse é um conceito que nós ocidentais temos dificuldade de entender e que para o oriental é muito simples. Ou seja, quando você age, você gera reações. E nunca são... É infantil pensar que todas as reações das nossas ações são positivas ou todas são negativas. Não existe essa plenitude. O que existe é que as nossas ações geram reações. Essas reações são, ao mesmo tempo, positivas para algum segmento e negativas para outro. Essa é a ideia clara de karma e essa é a ideia que nós precisamos aprender. Assim sendo, né, por uma definição lógica, nós não temos só o karma negativo, com aquela conotação pesada que nós temos no Ocidente. Não, nós temos o bom karma e o mau karma. Ponto, né? Simples assim. Nós temos, as nossas ações geram bons karmas e maus karmas. E
O que difere esse resultado, esse grande resultado, é o nosso pensamento, o nosso sentimento. Com que sentimento você estava imbuído quando você agiu? Isso vai gerar a reação e, é claro, vai direcionar de certa forma a reação. Nossas ações, nossos atos, quando conscientes, eles nos dirigem para resultados melhores, e essa é a ideia básica. Tira um pouco aquela coisa do comércio, tira um pouco aquela ideia do toma lá da cá, ou seja, eu faço alguma coisa boa já pensando, né, nos resultados positivos que eu vou ter lá na frente. A gente é muito assim, né? Principalmente nós que vivemos em uma cultura capitalista, a gente acha que tudo tem um preço, a gente acha que tudo tem um ganho, e nós não fazemos praticamente nada sem projetar algum tipo de ganho lá na frente. E temos muita consciência de buscar ganho e pouca consciência de perceber que existem perdas também. Isso é fantástico, né? Essa visão oriental, essa visão dos Vedas é fantástica, porque nesse momento nós compreendemos o não absoluto, o dualismo, o positivo e o negativo, e um só existindo se o outro existe, obviamente. Então, no momento em que você está aqui achando que está fazendo coisas boas, está tendo ações boas, e de fato está, né? Ao mesmo tempo, você está, a sua própria existência, a sua própria vida consiste em eliminar, em matar bilhões de micro-organismos que são nocivos para o seu organismo diariamente. Então, isso é bom? É bom para a sua sobrevivência. Você precisa sobreviver, você precisa atuar no mundo. Mas é mal para bilhões de micro-organismos. E como é que fica isso? Como é que fica esse conceito? Né? Às vezes você fala, vou tomar um banho, né? Um banho, quando você passa um sabonete, você se esfrega, você elimina aquilo lá, você está matando milhões de bactérias, de micro-organismos que estão ali, te habitando a superfície do seu corpo, couro cabeludo. Então, é um processo muito mais amplo, e o oriental tem visão para isso. O ocidental tem um raciocínio muito cartesiano, um raciocínio muito simplista, de imaginar, por exemplo, que a caridade que a gente está fazendo supostamente, ela só gera resultados bons. Não é bem assim, né? É só recorrer à lógica. Assim sendo, né, compreendendo isso, nós temos uma vertente dentro da filosofia Sankhya, ou seja, da filosofia baseada no Gita, baseada nos Vedas, de que a prática, a ação voltada para o bem, a ação voltada para gerar resultados positivos, que retornam para nós mesmos, chama-se Karma Yoga. Ou seja, é uma yoga. Então, quando a gente vai para o Ocidente, por exemplo, a gente vê uma das máximas do espiritismo, do kardecismo, por exemplo, fora da caridade não há salvação. Fantástico! Há a salvação, sim, baseada na caridade. O oriental vê isso também e denomina isso yoga com o nome específico de Karma Yoga, ou seja, yoga de ação, ou seja, você está agindo para construir algo bom para quem? E essa é a grande dúvida, para o seu corpo ou para a sua alma? Você está depositando ou, enfim, buscando tesouros na terra, né, como o próprio Jesus dizia, ou no céu? Essa é o grande dilema nosso. Nós, mesmo no momento em que nós falamos da tão propalada caridade, nós estamos buscando tesouros na terra, tesouros materiais com a tal da caridade. Dificilmente a gente busca o tesouro verdadeiro. E por outro lado, vivemos esse dilema, porque
Nós achamos que estamos fazendo o bem, mas estamos fazendo o bem e o mal também. Puxa, a solução para isso? Qual a solução que a yoga, qual a solução que a meditação, qual a solução que Krishna passa para isso? E é a mesma solução que Jesus nos passa também. Vamos ver? Como não há problema sem solução, há uma solução então para essa questão filosófica, essa questão ética do karma bom e do karma mal. E Krishna, no Bhagavad Gita, ensina que uma vez que nós não conseguimos nos libertar da ação que nós devemos agir, não tem fuga para isso, como devemos agir? Simplesmente renunciando ao fruto da ação. Ou seja, faça o que você deve fazer de bom, de ético, de caridade, já que fora da caridade não há salvação, faça o que você deve fazer, mas não se prenda ao fruto da sua ação, não se prenda ao fruto do seu trabalho. Essa é a essência e o grande ensinamento do Karma Yoga. Ou seja, lá no Gita, Krishna fala, né? Tudo que você fizer, ofereça a mim. Seja um copo de água, seja uma flor, seja no momento de levantar um companheiro, seja no momento de salvar um animal, seja no momento de doar aos pobres, seja no momento de ter paciência com o próximo. Todas essas ações nossas são dirigidas ao mais alto, são dirigidas a uma esfera da qual nós não ficamos esperando o muito obrigado, não ficamos esperando o fruto que retorna, não ficamos esperando, inclusive, ver resultados, porque nós somos escravos dos resultados. Nós botamos uma semente na terra e nós ficamos esperando ali, vigiando para ver se essa semente vai germinar, eclodir e produzir. Esse estado de mobilização interior, de ansiedade interior, ela nos faz sofrer muito. E nós vemos que um dos grandes males da sociedade ocidental atual é a ansiedade. A ansiedade faz com que as pessoas percam o centro de equilíbrio, renunciem à paz. E a ansiedade normalmente é um impulso, um choque que sucede à depressão. Ou seja, nós vivemos naquele processo de ansiedade por resultados, né? Para ver o que vai acontecer com a semente que nós colocamos, e na sequência, quando as coisas não acontecem como nós queríamos, ou seja, a expectativa é mãe da frustração, vem a depressão. Então, yoga, karma yoga é a renúncia. Fora da caridade não há salvação, verdade. Fora da caridade, aquela caridade em que você faz e esquece, você entrega essa tal caridade ao Criador, seja ele na forma que for, Cristo, Jesus, Krishna, Maomé, não importa, você oferece e acabou, é uma doação, é uma entrega, é uma renúncia. E é interessante, né, que nós vamos ter um capítulo 3 do Bhagavad Gita, é dedicado exatamente a Karma Yoga, a yoga da ação, a yoga da caridade. E fazendo um paralelo com a nossa Bíblia ocidental, nós vamos enxergar lá em Mateus capítulo 25, as mesmas palavras, o mesmo ensinamento de Jesus. Jesus diz assim, né? Quando fizerdes toda a caridade, todo o bem que fizerdes, enfim, aqueles pequeninos, a mim o estareis fazendo, né? Ou seja, Jesus está dizendo que a mesma coisa que Krishna, ofereça a mim, ofereça a Deus, né? Krishna fala ofereça a mim, lá no capítulo 3 da Gita,
E Jesus fala a mesma coisa, ofereça a mim, a Deus, né? Jesus, na verdade, é a personificação de Deus, é o nosso caminho para Deus. Então, Jesus fala, ofereça a mim o estareis fazendo. Então, esqueça se aquela pessoa, né, aquele pequenino vai te dizer obrigado, esqueça se aquele pequenino não vai se voltar contra você, esqueça tudo isso e simplesmente ofereça ao Senhor, seja Ele qual Senhor que você acredita, qual Senhor que capta a sua fé. É essa a ideia mais profunda e mais libertadora desse transe, desse sofrimento que a humanidade vive, né? Boa parte da humanidade vive porque deseja, porque acha que o caminho é a prática da caridade, mas não a caridade comercializada, não a caridade mercenária, aquela caridade em que eu dediquei 2 horas do meu dia para ajudar o próximo, aí eu vou ganhar um crédito lá no céu. Esqueça, isso é muito infantil, isso não vai te transformar numa pessoa melhor e isso vai te criar a ansiedade vai te criar a depressão na sequência e você vai chegar à conclusão de que está muito longe da yoga verdadeira, está muito longe da meditação verdadeira. Pense nisso, reflita sobre isso. Esse é o nosso passo inicial para entender com profundidade o que é caridade. Boa meditação. Namastê.